Bom dia a todos. É com grande alegria neste domingo que mais uma vez estamos ao vivo pela página do Grupo Espírita Amor e Fé. Hoje recebendo nosso grande amigo Júnior Pinheiro, que além de palestrante, além de marido da Andressa, também está com uma incumbência aí de tocar à frente a nossa USE. E graças a Deus, graças ao empenho de todos, tem realizado um trabalho incrível na divulgação, trouxe para nós vários elementos aí de tecnologia para nós podermos estar junto nessa fase de pandemia. Antes de chamar o Júnior e passar o microfone para ele, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade, agradecendo por tudo que nos tem proporcionado, que possamos, nesta manhã de domingo ensolarado, receber os ensinamentos do Cristo através do nosso amigo Júnior. Obrigado, Pai, que seu amor e a sua luz estejam com todos nós. Júnior, é teu microfone, meu amigo. Eu saio de cena agora, deixo você à vontade e depois a gente volta para bater um papo. Fica à vontade, Júnior. Obrigado, meu amigo. Bom dia a todos. É com muita alegria que nós aceitamos, né, esse gentil convite do nosso irmão Flávio, do Grupo Amor e Fé, para nesta manhã estar com vocês. Então, que o nosso querido Mestre Jesus possa encontrar em todos os corações que nos acompanham nessa manhã de domingo uma terra fértil para que ele possa depositar e cultivar sua sementinha de paz. Falando em Jesus, nós gostaríamos de falar um pouquinho a respeito de uma passagem registrada por Mateus, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo. Nos conta essa passagem que um homem se aproxima de Jesus, se coloca de frente e pede compaixão do Cristo para o seu filho. Segundo a narrativa, Mateus nos conta que esse pai, de uma maneira um tanto quanto desesperada, diz a Jesus que precisava de sua ajuda, pois o filho dele era lunático, e por conta disso se jogava no fogo, se jogava na água, enfim, estava sem controle algum, correndo muito risco de vida. E que ele havia levado já essa criança aos discípulos, mas que os discípulos não haviam conseguido curá-lo. Então ele resolve procurar Jesus diretamente. Quando Jesus ouve isso daquele homem, ele pede para que tragam então o garoto até ele e diz aos discípulos, né? Ô raça incrédula, até quando eu estarei convosco? E quando o pai traz a criança até Jesus, Jesus então, com a sua presença, com a sua moralidade extremamente elevada, afasta ali os obsessores que estavam, né, naquele processo de obsessão intensa, de possessão daquele garoto, e o garoto se cura. O pai vai embora, e os discípulos, observando tudo aquilo, ficam surpresos, pois eles haviam tentado curar o garoto sem êxito algum. E eles então perguntam para Jesus, mas mestre, por que nós não conseguimos curar o garoto? E Jesus diz a eles assim, se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a esta montanha que passe daqui para ali e ela passaria. E nada vos seria impossível. E baseado nesse texto,
que nós queremos trabalhar o tema desta manhã. Primeiro, vamos só entender um detalhe, a questão de Mateus colocar no texto que o garoto era lunático e que estava passando, né, por todos aqueles problemas, se associa muito à nossa condição. Nós todos somos criaturas obsediadas não só por espíritos desencarnados, não, mas obsediados e conduzidos por nossas mazelas inferiores, por nossas limitações morais. Quem de nós não tem, dentro dos seus defeitos íntimos, né, uma série de agravantes que vão fazendo com que a gente patine, que a gente escorregue e não ande como nós deveríamos na nossa evolução espiritual. E assim como, muitas vezes, a gente busca corrigir os nossos defeitos, assim como nós tentamos nos livrar das nossas mazelas interiores, aqueles discípulos tentaram, de alguma forma, auxiliar aquela criatura, aquele garoto. Mas, infelizmente, não conseguiram. Por quê? Faltou neles a palavrinha mágica chamada fé. Eles até foram, se colocaram ali de boa vontade, mas não se doaram, não se entregaram àquela missão que eles estavam assumindo de auxiliar. Talvez por uma invigilância, por uma falta de cuidado da parte deles, não sei, eles não conseguiram o empenho suficientemente para conseguir afastar aquela obsessão do garoto. Mas Jesus, só com a sua presença, aquilo já foi suficiente. Mas o que mais me chama a atenção nessa passagem conhecida por todos nós é no final, quando Jesus diz, né, aos discípulos, depois de ser questionado sobre o que faltou para eles para conseguirem, né, o mesmo êxito que Jesus teria conseguido. E ele fala que é a nossa pouca fé. Mas o que é isso? É a falta dela. Porque ele diz que não precisa de muita fé para nós conseguirmos fazer aquilo que nós nos colocarmos, né, com o propósito de fazer. Ele fala que nós precisamos ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. E ele usa, né, da comparação tão lúdica, tão simples, para nos explicar que nós precisamos de muito pouca fé para realizar grandes transformações. Porque o grãozinho de mostarda é uma das sementes de menor tamanho conhecido. E ele fala que se nós tivéssemos a fé nesse mínimo, nesse pouquinho, seria suficiente para tirarmos da nossa existência, do nosso caminho, os maiores obstáculos que nós pudéssemos imaginar. Pode ver que ele usa a montanha, essa figura grande, imponente, né, para justamente mostrar que tudo é possível desde que nós tenhamos fé. Que essa fé seja ardente e ativa dentro de cada um de nós. E para a gente não ter dúvidas, no finalzinho, as últimas falas dessa passagem é justamente o endosso de tudo isso. Pois ele diz assim, nada vos seria impossível. Ou seja, tudo é possível desde que nós tenhamos fé. Agora, nós temos que tomar um certo cuidado para não fazermos uma ligação muito automática, uma ligação um tanto quanto infeliz em relação à fé. Porque nós associamos, às vezes, essa expressão com crença. Ah, é uma pessoa de muita fé, frequenta o centro espírita, participa dos estudos, né? É um trabalhador, assiste às palestras. Ok, isso não mostra que a pessoa tem fé. Isso demonstra que ela é uma pessoa religiosa e ela está buscando essa reconexão com Deus, a sua religação com o alto, com a espiritualidade, o que naturalmente é bom, mas do que isso, é importante, necessário para todos nós, né? Mas a fé não tem nada a ver com isso. Frequentar essa ou aquela instituição não vai fazer com que nós tenhamos essa fé que Jesus convida a cada um de nós a exercitarmos. Inclusive, isso tem se misturado ao longo da história humana com as religiões, com as crenças dogmáticas, e tem gerado em todos nós, espíritos imortais, que já passamos por diversas, né, religiosidades em todas as nossas existências pretéritas,
e faz com que muitas vezes a gente se desiluda, a gente possa ficar frustrado, porque nós depositamos muito na religião. E a religião não é o caminho para que nós tenhamos condições de desenvolver. Ou melhor, ela não é o fim, ela é apenas o caminho. Se nós começarmos a perceber isso, nós vamos perceber que a fé é algo muito maior do que um nome, que um sistema dogmático, do que um pensamento filosófico ou de qualquer outra coisa relacionada à crença. Nós podemos dizer que a fé é uma entrega. A fé é uma entrega onde nós depositamos naquilo toda a nossa certeza. E é curioso, né, que às vezes a gente associa a fé com acreditar, né? E o acreditar ainda é muito superficial. Quer ver um exemplo? Suponhamos que eu tenha que passar por um processo cirúrgico, por exemplo. E eu vou procurar um médico, né? Chegando lá no profissional da medicina, ele vai me examinar, pedir os exames, enfim, todo aquele processo, né? E vai chegar à conclusão que é necessário operar. E por que eu, Júnior, vou operar, né? Vou me submeter a uma cirurgia com aquele homem, com aquela pessoa, né? Com aquela criatura que está ali? Porque eu acredito que essa pessoa seja capacitada. Eu entendo que ele estudou, que ele se preparou, e de acordo com as recomendações, né, de amigos, de conhecidos, ele é um bom profissional e eu estarei de uma forma muito segura em suas mãos. Se for tudo bem na cirurgia, toda aquela acreditação que eu depositei naquele profissional vai ser positiva, vai acontecer, e eu vou ter certeza de que aquilo realmente estava correto, porque a cirurgia foi bem feita, o processo correu da melhor forma possível, eu vou me recuperar, ok. Mas, embora até aqui eu tenha acreditado naquele homem, naquele profissional, naquela criatura humana, pode ser que amanhã eu desacredite. Por quê? Ele pode não ter o mesmo êxito com um familiar ou com um amigo. Pode ser que no processo do pós-operatório ele cometa alguma falha que eu passe a desacreditar em tudo aquilo que eu havia colocado confiança anteriormente. Então quer dizer que eu acreditava naquele profissional e eu posso deixar de acreditar nele a qualquer momento. Assim como posso conhecer uma pessoa que alguém me disse que não é uma boa pessoa, que tem defeitos muito intensos, enfim, e eu deixo de acreditar nela. Só que, de repente, eu vou me aproximando, o tempo vai se passando, e aquela pessoa se demonstra ser diferente do que aquilo que eu recebi de informação sobre ela. E aí o que acontece? Eu passo a acreditar naquilo que eu não acreditava até então. Que ela é uma boa pessoa, que ela tem qualidades, e que ela tem muitas virtudes, e que ela é mais um ser humano como qualquer outro. Então, veja bem, o fato de acreditar em algo pode e é remoto. Ele pode durar um tempo maior ou menor, de acordo com as experiências que nós vamos vivenciando. Agora, quando a gente consegue transformar esse acreditar no saber, no ter a certeza, o processo começa a se transformar um pouquinho. Para a gente exemplificar isso, eu me lembro de uma historinha que fala que estava lá um voo, né, comercial no ar, e de repente o avião entra num processo de turbulência. E nesse processo de turbulência é natural e comum que os passageiros, né, fiquem aterrorizados, fiquem com medo. E cada um vai reagir de uma forma diferente, claro, mas todas as reações normalmente são de pavor, de medo. E as pessoas começam ali a reagir, né? O avião passando por aquela turbulência intensa e as pessoas começam a ficar preocupadas, algumas apavoradas, outras começam a gritar, algumas começam a fazer orações, né? Que era o que restava no momento desse. E um homem percebe ali que uma das poltronas estava lá um garotinho.
E esse garoto estava sentado com um aparelhinho na mão, um celular, um videogame, onde ele estava se divertindo no seu joguinho. E embora estivesse todo aquele caos, o avião chacoalhando muito, né, piscando as luzes, as pessoas desesperadamente gritando, fazendo aquele barulho todo, aquela algazarra toda, ele se mantinha ali de uma maneira muito tranquila. Ele não se permitia que toda aquela algazarra, aquela tensão, né, que estava ao seu redor, o incomodasse. Fato é que ele incomoda esse homem que observava ele e também estava apavorado. E é curioso que o homem vai até ele, né, assim, incomodado com aquela cena, e diz assim: garoto, você tem consciência do que está acontecendo? Você está vendo que está todo mundo desesperado, gritando, o avião está num processo de turbulência e que, inclusive, isso pode acarretar numa queda, né, da aeronave? Você tem noção disso? E ele diz, olhando com muita calma ao homem: é assim, eu sei de todos os riscos. E você não vai ficar preocupado? Como você pode ficar aí brincando nesse aparelhozinho aí e não se dar conta dessa tensão que nós estamos vivendo? Ele de novo tira os olhos da tela, né, do aparelhinho, e olhando para o homem diz assim: fica tranquila, meu pai que é o piloto. É esse tipo de entrega que essa criatura tinha para com o profissionalismo, para com o cuidado, para com a competência de seu pai, que nós deveríamos exercitar a nossa fé para com Deus. Aquele garoto entendia que o piloto, sendo seu pai, ele poderia ficar despreocupado, pois ele estaria conduzindo, pilotando aquela aeronave com todas as suas qualidades, com toda a sua experiência, com tudo aquilo que ele havia aprendido em tantas e tantas e tantas, e que o pai estaria fazendo para ele e para todos que estavam naquela aeronave o que fosse melhor, embora a situação fosse tensa realmente. Se uma criatura é capaz de depositar tanta confiança no seu pai material, será que não está faltando em nós um esforço maior para assim depositarmos a nossa confiança no Pai maior, no Pai celestial, em Deus? Se nós sabemos que Deus é amor, que Deus é perfeito, bom, justo, soberanamente sábio, o que está faltando para que nós possamos depositar nele a confiança necessária para que, frente às turbulências de nossa existência, nós tenhamos condições de nos entregar a Ele e dizer: Senhor, o Senhor está no comando. Conduza a minha existência da melhor forma possível. É claro que aqui não estou convidando ninguém a exercitar uma fé cega, que é aquela que, sem ter o apoio, né, da razão, acaba acreditando em qualquer coisa, acaba agindo sem pensar, sem buscar a luz, né, do raciocínio para tomar decisões. Não é isso. Não é aquela fé que nos leva a um fanatismo infeliz, mas é uma fé extremamente diferente. Porque essa que nos convida, né, ao fanatismo, a agirmos sem raciocinar, ela com certeza nos leva a muitos perigos. Ela não nos auxilia, pelo contrário, ela faz com que a gente se submeta a situações muito delicadas. Para ilustrar como essa fé cega é perigosa e extremamente comum a todos nós, me recordo de uma outra historinha, se vocês me permitem, onde uma cidade que ficava próxima a um grande rio, uma cidadezinha, durante o processo, né, de chuvas intensas, começa a ser inundada pelas águas desse rio. E as pessoas, automaticamente vendo o rio subindo, com as previsões de mais chuva, começam a evadir-se da cidade. E vão fugindo, né, até que as águas depois voltem ao normal. E essas pessoas saindo, uma delas vê o seu vizinho
e diz a ele assim: ô fulano, vamos embora, a cidade está sendo inundada. E ele, de forma firme, diz àqueles vizinhos que estavam indo embora: eu não vou a lugar nenhum, eu vou permanecer aqui porque eu sou um homem de fé e Deus irá me salvar. Os vizinhos foram embora e ele ficou lá. Mas a água foi chegando na casa dele, já precisou entrar para dentro da casa, já subiam alguns móveis, mas aí de repente ele recebe, né, a visita de um bote do Corpo de Bombeiros, e esses profissionais vieram ali e disseram: Senhor, venha conosco, nós estamos aqui para salvá-lo, vamos embora, a sua casa será inundada. E ele ali nas suas orações fervorosas, pedindo para que Deus o auxilie, para que Deus o salve, ele interrompe elas por alguns instantes e diz, né, aqueles bombeiros: não, podem ir, eu sou um homem de fé e Deus irá me salvar. Os bombeiros vão embora, vão salvar outras vítimas. E o homem continua ali nas suas orações, pedindo a Deus que o salve. E a água, naturalmente, vai subindo cada vez mais, a ponto daquele homem se ver obrigado a subir no próprio telhado da casa. E já lá no telhado, e a água já beirando as telhas, ele continua fervorosamente orando a Deus, pedindo para que Deus o salve. E aí então chega o quê? Um helicóptero da Defesa Civil, desce por uma corda, um salva-vidas. E esse salva-vidas diz ao homem: Senhor, agarre-se em mim, pois nós viemos para levá-lo para a segurança. O homem mais uma vez diz: não vou a lugar nenhum, eu já disse. Eu vou permanecer aqui porque eu sou um homem de fé e Deus vai me salvar. O helicóptero foi embora, as águas continuaram subindo, a casa foi totalmente inundada e coberta pelas águas. E o que aconteceu? O homem desencarnou. Quando esse homem chega ao plano espiritual, é natural que ele chegue lá extremamente revoltado com tudo que havia acontecido. Porque onde estava Deus? Ele que era um homem de fé, ele que não perdia uma atividade religiosa da instituição na qual ele pertencia. Ele que orava fielmente, né, fazia suas preces fervorosas a Deus, e que pedia tanto para que Deus o salvasse, dando seu testemunho a todas aquelas pessoas que lá foram para tentar ajudá-lo, de que não iria embora, porque Deus viria salvá-lo. Onde estaria Deus nesse momento? Os benfeitores espirituais que recebiam, né, aquele irmão que estava naquele momento revoltado por conta de tudo isso, deixaram com que ele desabafasse, com que ele reclamasse, coisa que a gente quase não faz, né? E aí então, depois dele muito reclamar, eles disseram assim: ô meu amigo, como pode você questionar onde estava Deus? Ele falou: não, mas como? Deus não foi me ajudar, olha, eu estou morto, não estou aqui, vocês não estão me recebendo? Eu não desencarnei? Deus não me salvou, deixou falando sozinho. Aí os benfeitores disseram para ele assim: não diga isso, pois até helicóptero Deus enviou para lhe salvar. E será que às vezes, por conta da nossa fé cega, que não nos permite a lucidez da razão, nós nos portamos como esse homem que nós ilustramos na história? Será que não está faltando dentro de cada um de nós uma mudança de postura em relação a esse sentimento importante que é a fé em nossa existência? Até quando nós ficaremos esperando que Deus resolva os nossos problemas sem que nós façamos nenhum movimento para que possamos resolver cada dificuldade? Será que nós não estamos de braços cruzados e depositando a responsabilidade dos nossos deveres, a responsabilidade das nossas oportunidades, a responsabilidade que nos compete a Deus? Nós adoramos terceirizar as coisas, né? É o outro que tem defeitos, é o outro que deve mudar,
É o outro que deve agir como nós entendemos ser o correto. Mas e nós? Será que não é hora de nós começarmos a nos lembrar da importância que existe em nos permitirmos que Deus, na sua misericórdia infinita, nos dê condições para que nós possamos enfrentar toda e qualquer dificuldade? Assim como disse Jesus na passagem registrada por Mateus, que nós comentamos no início, será que não é necessário que nós possamos permitir que a nossa fé se manifeste ainda de maneira sutil, pequena, para que os grandes montes, as montanhas, as dificuldades que nós enxergamos passem de um lado para o outro, saia do nosso caminho e nos permita avançarmos? Porque percalços, dificuldades, todos nós enfrentamos. Nós somos criaturas imperfeitas em processo de aprendizagem. Nós estamos matriculados nessa escola chamada Terra com o propósito simples de aprendermos a sermos melhores. E nós carregamos um fardo bastante intenso ainda de mazelas. É natural. E para enfrentar as dificuldades que essas mazelas nos fornecem, se faz necessário a fé. Porque a dor, essa que é um remédio, embora muitas vezes as pessoas estranhem sobre isso, sem dúvida alguma irá bater em nossa porta. O detalhe está em como nós vamos reagir a ela. Por isso que, certa feita, nós lemos uma frase que eu não me recordo agora de quem é, mas passou pelas mãos do Chico, dizendo que a dor é inevitável. Agora, o sofrimento, esse é opcional. Ah, mas como assim? A dor bate à minha porta e eu não sofro? Eu não sei se já aconteceu com alguns dos amigos que nos acompanham, mas às vezes a gente tem a oportunidade de fazer uma visita a um irmão, uma criatura, né, que está passando por um processo difícil. Uma doença, por exemplo. E você se prepara, porque se você sabe que a doença da pessoa de repente é grave, né, que aquilo com certeza irá trazer sofrimento a ela, vai trazer uma série de problemas, e você se enche, se prepara, né, de esperança para tentar, de alguma forma, transmitir isso, algo de bom àquela pessoa. E aí você chega até a pessoa, e ao sair dessa visita, quem foi consolado é você mesmo. Aquela criatura já tem uma fé tão ativa, tão viva, que ela, embora tenha talvez chorado, ficado com medo, tenha talvez, num pequeno momento, entrado sim em desespero, porque somos criaturas humanas, ela se enche de forças, porque ela já tem essa centelha divina ativa dentro dela, e ela fala assim: Deus, eu sei que estará sempre fazendo aquilo que for melhor para mim. E mais do que isso, ela deposita nele toda a entrega necessária. E é por isso que ela consegue reunir forças que nós normalmente não imaginaríamos que seríamos capazes de buscar. E é sempre o mecanismo da fé que nos dá essa condição. Mas aí muitos amigos podem estar perguntando assim: ok, a fé pode ter um papel, sim, sem dúvida, importante na condução da minha existência para que eu possa enfrentar as dificuldades, né, as montanhas de dificuldades que surgem na minha vida. Mas como eu posso, né, fazer com que a minha fé se porte de maneira muito parecida com essa do exemplo de quem estava passando pelo problema de doença e encontra, né, na própria dificuldade, esperança, e se enche, né, de boa vontade para superar aquilo? Como eu faço para que essa fé aconteça, essa fé racional, aquela, né, que nós encontramos
na fala de Kardec, que é capaz de encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. E a gente foi buscar socorro para entender isso lá em O Evangelho segundo o Espiritismo também. Nesse mesmo capítulo 19, um espírito protetor nos diz que a fé é um sentimento inato do homem. A consciência das prodigiosas faculdades que lhe trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que precisa fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Traduzindo em palavras muito simples, o que esse Espírito está nos dizendo é que a fé não está nas coisas exteriores. Está num templo religioso, numa imagem, ou em qualquer coisa que seja exterior. Nada contra quem busca, quem gosta, né, de se inspirar nessas coisas. Não, longe disso. Mas ele diz que a fé vem com cada um de nós de fábrica, se assim podemos dizer. É algo que é do ser humano. Ela vem conosco. Só que ela vem adormecida. E nós precisamos, por nosso esforço, fazer com que ela desperte. Para que nós possamos encontrar em nós mesmos todas as qualidades, virtudes, para sempre fazermos aquilo que é necessário. E para a gente conseguir um êxito maior nessa busca do despertar da nossa fé interior, desse momento de fazer com que essa centelha divina possa brilhar dentro de nós, esse Espírito protetor também nos orienta que nós precisamos, então, dividir a fé para conseguir compreendê-la melhor. Mas dividi-la em duas categorias distintas, mas que ambas se complementam. Ele nos diz que a fé é humana e é divina. Mas qual a diferença entre uma e outra? Existe diferença? Ele nos conta que a fé humana é quando nós mesmos passamos a acreditar nas nossas virtudes, nas nossas qualidades, nos nossos potenciais. É quando eu sei do que eu sou capaz e busco vivenciar isso da melhor forma possível. Como exemplo, imaginemos nós que eu fosse um atleta, um corredor, e que eu, naturalmente, por ser um atleta, um profissional da corrida, eu treino muito. E eu passo um período treinando todos os dias, e quando eu me sinto preparado, eu vou para uma competição, vou para uma prova, participar. E o que acontece? Chega lá e eu não consigo o primeiro lugar. Eu não venço aquela competição. E o que é natural acontecer? E uma frustração momentânea, porque eu falhei naquele momento. O que acontece? Eu mudo de profissão, vou me tornar um advogado, médico, padeiro, mecânico, qualquer coisa? Não. Eu continuo sendo um atleta. Mas eu chego à conclusão que para eu vencer aquele desafio, para que eu possa superar aquela prova, aqueles competidores, para que eu possa vencer aquilo que eu estou me colocando, né? Eu preciso ampliar os meus treinos. Eu preciso aumentar a dose dos treinos que eu estou fazendo. E eu volto e vou treinar com mais intensidade, com mais dedicação, com mais tempo de duração. O que vai acontecer com isso? Eu vou criando, enquanto atleta, mais estrutura. Eu vou me preparando melhor. E me preparando melhor, quando eu for competir, eu terei muito mais chances de alcançar a vitória. E eu vou me dedicando, me dedicando, me dedicando. Vem as competições, vem as provas, eu vou participando. Até o momento em que eu tenho, por mérito, por esforço, por comprometimento comigo mesmo, a oportunidade de vencer. E aí vem uma alegria imensa e a satisfação do esforço, da dedicação, trazendo a vitória. O que acontece? Então,
fiquei feliz, venci a prova, eu paro minha vida. Não, pelo contrário. Eu vou perceber que tudo aquilo valeu a pena. E vou fazer o quê? Buscar competições ainda mais difíceis. Porque eu sei que quanto mais eu me esforçar, quanto mais eu me doar, mais possibilidade de uma recompensa melhor ao final. Assim como acontece nesse exemplo simples do atleta, nós, enquanto criaturas imortais, espíritos em busca da evolução moral, espiritual, nós precisamos fazer o mesmo. Não dá para perder o emprego, cruzar os braços e simplesmente fazer preces ao Pai, aos bons espíritos, a Jesus, pedindo para que Ele conceda uma nova oportunidade de emprego, se eu não sair por aí distribuindo currículos. Nós precisamos agir. Nós precisamos entender que nós temos condições potenciais e esses potenciais, eles precisam ser colocados em movimento. O resto é com Deus. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que sair do sofá, deixar de reclamar e olhar os classificados de um jornal, procurar hoje na internet, ir nas empresas, fazer o meu melhor. Quando eu me esforço, quando eu sei que eu sou capaz de conseguir e eu peço ajuda, a ajuda estará lá para dar suporte. É a mesma coisa que eu estou fazendo hoje com vocês aqui. Eu preparei um tema, estudei esse tema e dentro das minhas limitações estou tentando transmiti-lo a cada um de vocês. E com certeza existe e está tendo um amparo espiritual para isso. Agora, não seria possível ficar de braços cruzados e a hora que o Flávio me desse a oportunidade de começar, ficar esperando que a espiritualidade falasse por mim. Que viesse uma inspiração clara e objetiva de como eu deveria conduzir o assunto. Por quê? Faltaria de minha parte conteúdo. Faltaria em mim subsídios para que os espíritos pudessem potencializar, pudessem auxiliar, para que eles fluíssem da melhor forma possível. Eu precisei fazer a minha parte. E todos nós precisamos fazer. Sempre. Essa é a fé humana. E a fé divina? A fé divina é quando nós entendemos que Deus, sendo misericordioso, sendo bom, sendo justo e sábio, Ele não erra de endereço. Por que eu estou falando isso? Porque se Ele não erra de endereço, Ele coloca na minha existência tudo aquilo que eu preciso para evoluir enquanto espírito, para lapidar as minhas imperfeições. E é claro que muitas vezes essas ferramentas que Deus coloca para o Júnior fazer a sua própria lapidação, a sua própria transformação, não é exatamente o que eu desejava, mas é o que eu preciso. Se eu entender que essa misericórdia divina coloca as pessoas certas, os desafios corretos, as situações que são convenientes ao nosso processo de transformação, os problemas não vão desaparecer. Mas a maneira como eu olho para esses problemas, isso sim pode desaparecer ou mudar. Porque eu deixo de ver um problema e passo a ver oportunidades. Se eu sei que Deus, sendo justo, não ofereceria um fardo maior do que eu suporto carregar, se eu sei que Deus me oferece exatamente a dose daquilo que eu preciso para me reconectar com Ele, para eu refletir na minha vida, para eu mudar minha postura, eu começo a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Quando isso acontece, eu faço a minha entrega a Deus. E digo a Ele, Senhor, está nas suas mãos. Faça o que for melhor para mim. Mas assim mesmo, eu faço a minha parte. Eu luto para vencer esses obstáculos. Eu me esforço para arrastar essas montanhas de dificuldades da minha vida. Porque eu sei que eu sou capaz. Eu sei que eu tenho condições desde que eu tenha vontade.
e que Deus estará ali amparando, me conduzindo e me auxiliando em todos esses processos. É isso que faz com que a nossa fé, frente aos obstáculos da vida, frente às dificuldades que nos são impostas, possamos encontrar forças, inspiração, esperança para seguir adiante. E nós que somos espíritas, temos ainda o privilégio de poder alimentar essa fé com muita intensidade através do conhecimento. Os conhecimentos espíritas fazem com que a gente compreenda o que somos, de onde viemos, o que fazemos aqui, para onde iremos, quais são, né, os nossos objetivos enquanto espíritos imortais. Isso nos traz uma clareza e nos mostra um Deus de amor, um Deus de esperança, um Pai extremamente carinhoso que quer o melhor para os seus filhos. Filhos esses que, por conta do seu livre-arbítrio, foram se afastando, muitas vezes de maneira intensa, do amor dele. E ele, então, preocupados com cada um de nós, coloca ali os obstáculos, as dificuldades, as montanhas em nossa vida, para que a gente pare, para que a gente possa, de uma maneira muito tranquila e sensata, dizer a ele: Senhor, o que queres que eu faça? Para que a gente possa se reconectar com ele, repensar a nossa postura, as nossas atitudes, a nossa vida. E nos alimentando sempre de esperança, sempre de vontade. Não saímos dessa existência espíritos imperfeitos, porque isso seria uma grande ilusão. Mas para fazermos dessa encarnação a melhor de todas. E é isso que Deus espera de nós. É isso que Jesus almeja que nós consigamos alcançar. É a nossa transformação gradativa, ainda que lenta, mas constante, dos nossos hábitos, das nossas inferioridades, dando lugar a um novo ser que é mais racional, um novo ser que se conecta melhor com Deus, um novo ser que sabe que Deus, no seu amor, na sua bondade, nos dá todos os subsídios necessários para que nós possamos seguir em frente. Então, que a nossa fé, alimentada pelo conhecimento, esclarecida pelas bases da doutrina, possa realmente aflorar dentro de nós, nos dando condições, sustentação, inspiração e confiança, para que nós possamos fazer a nossa entrega a Deus, agindo sempre e tendo a certeza de que Jesus, o Mestre Divino, estará com cada um de nós, dando o suporte necessário. Obrigado pela oportunidade, gratidão pelo espaço que o Grupo Amor e Fé mais uma vez nos cede, e fica o nosso desejo de uma semana abençoada, repleta de paz e com muita esperança em nossos corações. Maravilha, Júnior. Nós temos ainda a mania de transferir problemas. Como você disse, terceirizar os problemas. Ninguém disse que ia ser fácil. Pelo contrário, nós sabemos que estamos aqui num mundo de provas e expiações para crescermos, para nos melhorarmos. E Jesus já nos disse que nós precisamos agir. Batei que abrir-se-á, pedi e obtereis. Mas nós temos que fazer. Eu tenho que pedir, eu tenho que bater. E temos que esquecer aquela história de que vai cair do céu. Não. Jesus quer realmente a nossa fé operante, trabalhando, buscando
sendo melhor, porque, como você mesmo disse, qual pai que dá um filho pedra se ele pedir pão? Não, não existe. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Sem dúvida alguma. Então, nós só temos a agradecer. O pessoal aqui, a Ierta está agradecendo, a Mariângela. Sim. Mariângela é a Bá. O Ricardo, a Ângela, está todo mundo aqui vendo. Mandando um abração para você. Eu vou aproveitar esse espaço para dizer que hoje nós podemos considerar como aberto aí o nosso 15º aniversário. Eu coloquei hoje na nossa página a programação para o mês que vem. No dia 4 já inicia as palestras. O Grupo Espírita Morifé, o mês que vem, completa 15 anos de existência, de muito amor e muita fé. Parabéns a todo o grupo, viu, Flávio? Em nome da USP, se você me permite um segundo, eu gostaria então de parabenizar o trabalho, o esforço, né, de cada um de vocês que estão lá, né, sempre atuando, com muito carinho, com muito amor, acolhendo as pessoas, e a todos nós, né, que vocês recebiam na casa e estão parados agora por conta da pandemia, mas que muito em breve, com certeza, acabará tudo isso. Mas toda a dedicação que é do grupo, essa forma muito especial que vocês têm de lidar com as pessoas, e está aí o resultado, 15 anos, e que venham aí mais uns 15, para a gente comemorar mais 15, mais 15, mais 15. Parabéns a toda a equipe, viu? Se Deus quiser, nós não sabemos se nós vamos estar lá, né, Júnior? Talvez não nesse corpinho, né, mas em outros. Mas a intenção realmente é essa. Que muitos anos venham pela frente aí, porque, como nós sabemos, cada grupo que se forma, cada casa que enfrenta as dificuldades e resiste aí pelo passar dos anos, é um ponto de luz, é um ponto de divulgação da doutrina, e isso é o que mais importa. Nós começamos realmente pequenos, queremos continuar pequenos para continuar, como sempre nos foi dito por um dos fundadores do nosso querido Vilo, a família Morifé. E, direto ou indiretamente, você já faz parte dela, então nós só temos a agradecer e rogar ao Pai que nos abençoe nesse trabalho pequeno, mas de muito amor e muita fé. Júnior, um bom domingo para você, um beijo na Andressa, todo mundo. Fique com Deus, que Jesus nos abençoe. Ao pessoal assistindo também, um bom domingo e que tenhamos uma excelente semana aí pela frente. Um abraço, meu amigo. Outro. Fique com Deus. A nós.